percebe. Pouco importa a existência ou não de vínculo empregatício com o empregador. Por que razão o Supremo Tribunal Federal optou por o mais restrito, e não por outro, o mais extenso? Porque entendeu, com razão, que sempre que nós formos verificar qual é o conceito que foi objeto de incorporação, nós precisamos definir o espaço deixado pela Constituição e verificar o sistema para saber se, neste entrechoque de definições, não existe, por exclusão, um conceito que foi implicitamente incorporado. Foi precisamente o caso desse julgamento. E por quê? Porque quando a Constituição quis fazer referência a salário de contribuição, usou a expressão salário de contribuição. Ora, se assim fez, quando usou apenas a expressão salário, só pode ter querido fazer referência ao conceito de salário em oposição àquele anterior, justamente aquele previsto na consolidação das leis do trabalho. Portanto, não basta apenas fazer este método de incorporação conceitual. É preciso ver o espaço deixado pela Constituição para esta incorporação conceitual. Isso, todavia, não resolve todos os problemas, porque às vezes a Constituição diretamente não estabelece qual o conceito que foi objeto de incorporação. Existe um caso que eu mencionei, que até hoje dá dores de cabeça aos advogados e às empresas, que é o caso referente à contribuição para COFINS e PIS. E por quê? Porque a Constituição, antes da emenda constitucional, falava em faturamento. Depois passou a falar em faturamento ou receitas. Se nós, todavia, examinarmos quais os conceitos de faturamento e receita existentes antes da Constituição, no direito pré-constitucional, nós iremos verificar que não existe apenas um conceito, existem 10. O conceito de faturamento baseado no Código Comercial, faturamento é objeto de compra e venda em razão da qual se emite uma fatura, que é uma compra e venda a prazo por mais de 30 dias. Segundo lugar, o conceito de faturamento previsto na lei das SA. Faturamento é resultado da atividade operacional, não necessariamente de venda de bens nem de prestação de serviço. Atividade operacional, que é o que consta do voto do ministro César Peluso. E existe um terceiro conceito, que é o conceito da lei tributária, que estabelece que faturamento é o resultado da venda de bens, da venda de mercadorias e da prestação de serviço, de tal sorte que, sendo mercadoria bem móvel, receita de venda de imóveis não deveria pagar PIS e COFINS. Receita de administração de fundos de pensão, como não se enquadra nem em prestação de serviço nem em venda de mercadorias, também não deveria pagar. E para alguns, a receita dos bancos também não seria objeto de pagamento. Quais desses três conceitos, qual deles é aquele que deve ser escolhido nesse processo de interpretação? Então vejam que nós temos que lançar mão não apenas do espaço constitucional deixado para a incorporação, mas além disso nós vamos ter que criar critérios para a solução de antinomias, seja da antiguidade, Código Comercial de 1850, e basta que não se emita uma fatura para que nós paguemos PIS e COFINS descartá-lo porque ele é anacrônico, ou, eventualmente, pelo critério da especialidade. Havendo um conceito tributário, esse conceito tributário deve ser preponderante relativamente àquele mais geral. Especificamente, se aquele mais geral, adotando um outro ângulo, é mais restrito, porque se refere apenas a empresas submetidas ao controle porque vendem ações em público, o que não é o caso de todas as empresas. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos criar sucessivamente critérios de controle para abarcar não apenas aqueles casos em que existe o uso de um termo sem indicação do conceito correto, como também para aqueles casos em que se utiliza um termo sem indicar qual é o correto, havendo vários que podem ser corretos. Tudo isso, todavia, também não resolve todos os problemas, na medida em que pode haver um conceito que tenha sido objeto de incorporação, mas esse conceito no direito privado sofre a modificação pelo direito privado. Exemplo, adota-se um conceito de propriedade existente pelo Código Civil anterior, mas o Código Civil se modifica.
E o conceito de propriedade, que era mais restrito, passa a ser mais ampliado. Qual o que vale? O do Código Civil anterior ou o do Código Civil posterior? Determinado conceito é previsto na Constituição e incorporado no Código Tributário Nacional, mas o Código Tributário Nacional é modificado. Passa a valer aquele anterior ou o posterior? Na minha modesta opinião, ainda que isso seja objeto de muita discussão, não há dúvida alguma no sentido de que deve ser aquele conceito incorporado pela Constituição no momento em que a Constituição foi promulgada. E por quê? Porque, não sendo assim, nós elipticamente estaríamos permitindo que a Constituição pudesse ser modificada por lei ordinária. O Código Civil, todos se esquecem disso, é uma lei ordinária, e às vezes muito ordinária. Se o conceito é objeto de incorporação de uma lei ordinária, eu não posso, pela modificação pelo legislador ordinário, entender que aquele conceito que foi incorporado quando da promulgação da Constituição possa ser alterado pela alteração da lei ordinária. Porque se eu admitir isso, eu estou admitindo que indiretamente a Constituição possa ser mudada não por emenda, mas por lei ordinária. Isso nós não podemos aceitar. Mas isso engessaria a evolução do direito. O direito pode evoluir de várias formas, por interpretação e por mudança legislativa. Quer se modificar, mude-se a Constituição. O que não se pode é mudar a Constituição indiretamente, sem o quórum que ela própria prevê para a sua alteração. Tudo isso que eu falei diz respeito a elementos relacionados a conceitos abstratos. Mas eu disse antes, enunciando algo que, a meu juízo, é muito complexo e que não é objeto de atenção pela doutrina, e que consiste no seguinte, repetindo, o direito, e o direito tributário em especial, não vive apenas de problemas de interpretação, isto é, de atribuição de sentidos a termos que são utilizados pelo legislador constituinte, ordinário, complementar, qual que pode. O direito e o direito tributário, notadamente, vive de problemas de relevância, de qualificação de fatos e de prova dos fatos devidamente qualificados e relevantes. E aí nós entramos com um outro assunto sutilmente vinculado ao anterior, de definir como qualificar os fatos, porque os fatos não vêm prontos, eles só se tornam jurídicos de acordo com qualificações. E aí nós temos vários casos que ilustram a dificuldade que nós temos. Eu vou fazer referência a um que foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não só por esse motivo, mas porque esse julgamento é um julgamento, digamos assim, notável, que é por vários motivos, seja lá o que for, né? É exemplar, resta saber por quê, que é o caso da tributação pelo ISS, Imposto sobre Serviços, sobre operações de leasing. Eu não quero entrar aqui na definição do que é o leasing e na definição do que é serviço. Eu apenas quero chamar a atenção para o seguinte: a Constituição, ao atribuir competência aos municípios, utilizou a palavra prestação de serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. Não há na Constituição diretamente uma definição de serviço. Há uma definição doutrinária, baseada na Constituição, e objeto de elaboração por grandes juristas, entre eles Artes Fernandino Barreto, que escreveu um brilhante livro sobre o conceito de serviço. E a doutrina sempre definiu serviço como obrigação de fazer, de ação de uma utilidade a determinada pessoa por um esforço humano. O Supremo, no julgamento anterior, chegou a essa mesma concepção num voto do ministro Marco Aurélio Mello, que no Tribunal Pleno terminou constituindo jurisprudência que guiou tantos outros casos adotados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Havia, todavia, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça dizendo que as operações de leasing são submetidas ao imposto sobre prestação de serviços. Os advogados nunca aceitaram isso e estimularam o Superior Tribunal de Justiça até que ele, 10 anos depois, declarou que nunca deveria ter editado aquela súmula pelo simples motivo de que não tinha competência para definir matéria constitucional. Mas qual a relevância desse assunto para o tema que nós estamos agora discutindo? A relevância está no seguinte:
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a primeira Câmara decidiu por 2-1 que era serviço. A segunda, por um quórum parecido ao inverso, disse que não era serviço. O primeiro grupo cívico entendeu por 6-5 que não era serviço. Esse quórum de 6-5 se repetiu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Tribunal de Justiça do Paraná, sempre dizendo: é serviço ou não é serviço, por um quórum apertadíssimo, mostrando que os tribunais estavam absurda e flagrantemente divididos. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sempre entendeu historicamente que leasing era serviço. 10 anos depois, provocado, entendeu que nunca poderia ter dito se era ou se não era. Remeteu o caso para o Supremo. E o Supremo, por 10-1, entendeu que era serviço. Diante disso, a pergunta: como um termo possa ter um conceito, e este conceito, apesar de, claro, não poder ser com clareza, conectado à situação de fato, com tranquilidade, como 6-5, mas o que acontece com o direito que ele é tão controverso assim? O problema é que, embora possa haver, como eu disse na parte anterior, clareza com relação a qual o conceito está sendo empregado, quando esse conceito é conectado com a realidade, surge a dúvida. Existe nessa situação de fato a presença daqueles elementos que abstratamente estão previstos, sobre os quais não há dúvida alguma. Vem aí o problema da relevância e o problema da qualificação. Isto é, pode haver certeza